Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Chegar, diretamente aqui dos estúdios da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como vocês sabem, tratando de diversos temas que envolvem o nosso mandato, mas o Estado, o Brasil e o mundo, inclusive. E um dos temas que tem aí tomado conta do nosso movimento é a cannabis medicinal, a partir da lei estadual, que nós conseguimos emplacar aqui em São Paulo, muito próxima de conseguir produzir os seus efeitos. Eu tenho trazido alguns especialistas para falarem sobre o tema. E hoje estou recebendo aqui a doutora Paula Vinha, que é médica nutróloga, formada pela PUC de Campinas, doutora e mestre em clínica médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a nossa querida USP de Ribeirão. Foi coordenadora científica da Conferência Internacional da Cannabis Medicinal em São Paulo, em 2022-2023, membro da APMC e da AMBCAM e membro também do Laboratório de Ciências Morfológicas e Moleculares da Unicamp. Paula, doutora Paula, é um prazer enorme poder te receber aqui. A gente tem trazido alguns especialistas para tratarem do tema, democratizando informações. Afinal de contas, eu penso que também é uma das missões de qualquer uma das profissões democratizar informação. E o nosso mandato serve de ponte para que isso aconteça. Quero te agradecer, primeiramente, e dizer que é um prazer enorme poder te receber aqui. Deputado, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra poder estar aqui participando do podcast. E já queria lhe parabenizar, né, pela lei, pelo avanço que está acontecendo. Pois é. Foi um pequeno, grande passo É verdade. para o Brasil. Eu que agradeço muito a oportunidade. Eu costumo dizer que são passos que abrem fronteiras, né? Eu sei, e eu gostaria de poder avançar muito mais, doutora. Mas realmente, uma coisa de cada vez, nós vamos ganhando opinião pública. Esse movimento nosso aqui de convidar algumas pessoas também serve para isso. E vamos falar um pouco a respeito disso tudo aqui. Com Primeiro, certeza. queria entender a sua experiência com cannabis, porque realmente os médicos podem ser impulsionadores ou podem ser bastante restritivos em relação ao uso. Queria que você comentasse como é que a cannabis chegou para você, se foi na faculdade, se foi ao longo da sua trajetória. Comentar um pouco desse início assim, de trajetória com cannabis. Tá, na verdade, assim, as faculdades não ensinam sobre isso, tá? Ainda mais quando eu me formei, que já faz um tempo. Ninguém fala sobre isso, não é uma disciplina que tem. Então, começando agora, Exato. algumas universidades a falar um pouco sobre isso. Na verdade, Caio, eu nunca tive uma visão muito simples da medicina. Eu nunca achei que era só um braço, ou só uma perna, ou só um ouvido, ou só uma orelha. Eu sempre gostei de ver a pessoa como um todo. Tanto que eu fui intensivista durante muitos anos, trabalhei em UTI muitos anos. Meu mestrado e meu doutorado foram com pacientes vítimas de queimaduras graves. Então, eu sempre quis ver o paciente como um todo. E aí, quando eu fiz nutrologia, eu entendi que o corpo é feito de nutriente e não dá pra gente entender o ser humano sem pensar nele de uma maneira integral. E quando eu descobri que a gente tinha um sistema endocannabinoide e que todo mundo tem... E essa descoberta não foi na faculdade. Essa descoberta não foi na faculdade, essa descoberta foi... Eu estava desacreditada da medicina, eu ia largar a medicina. Nossa. Em 2016, fui embora para os Estados Unidos, ficar um tempo lá. E lá eu vi que a cannabis medicinal era uma realidade. E vi o tanto que poderia ser benéfico. E aí eu voltei para o Brasil e dei uma googada. Fiz assim, ó, Google, cannabis medicinal Brasil. Aí apareceu, que já era aprovado pela Anvisa desde 2014, eu não sabia, quase ninguém sabia, só tinha uma marca de cannabis no Brasil e acho que 2 ou 3 associações na ocasião. Isso e eu mesmo. fui estudar sozinha, fui por conta própria e comecei a estudar, e comecei a estudar, e comecei a estudar, e comecei não só a estudar, mas a propagar esse conhecimento, porque eu não consigo mais olhar para uma pessoa e ver que ela não tem um sistema endocannabinoide. Não dá para ignorar esse fato. Se você faz um atendimento integral e não pensa nisso, você está fazendo um atendimento de forma incompleta. Até porque, a gente já falou um pouco sobre isso, mas de forma resumida, o sistema endocannabinoide vai poder falar com muito mais propriedade, mas ele é responsável justamente para poder, vamos dizer assim, fazer com que os outros sistemas funcionem de forma correta, equilibrada. Então ele tem ali uma função praticamente de condução dos demais sistemas. É mais ou menos isso? É isso, não só condução, mas ele interage com todos os outros sistemas. E eu costumo dizer que um sistema endocannabinoide desequilibrado é como se o nosso corpo fosse uma orquestra sem um maestro. É o maestro. Ele que vai dar o ajuste fino em tudo. E é por isso que é tão polêmico, porque ele está em todo o corpo. Então, todas as especialidades médicas e todos os profissionais de saúde têm que saber que isso existe. E aí, assim, indo diretamente para
tua atividade enquanto médico, porque eu tenho debatido, conhecido e, enfim, conversado com muitos colegas seus de profissão. O que, na sua avaliação, acaba trazendo o preconceito ou a falta de informação ao longo da trajetória, tanto no curso de medicina, ou alguns realmente têm uma resistência maior, porque tem a questão envolvendo o THC, que tem os princípios psicoativos, que isso trava. Onde é que mora a principal resistência dos médicos em relação à cannabis? A principal resistência foi por conta da proibição que teve. Durante quase 100 anos não foi possível fazer grandes estudos, né, sobre isso. Então, assim, quem começou a quebrar essa barreira foi o professor Rafael Michulan, em 1969. E como não era possível obter a matéria-prima, não era possível fazer estudos, né? Então, assim, a gente tem uma história de mais de 15 mil anos, dizem que é muito anterior a isso, do uso da cannabis medicinal no mundo. De repente ela foi proibida, pararam-se os estudos e ela foi desacreditada, foi uma ciência que foi desacreditada. E agora, desde 1990, começo dos anos 2000, os estudos começaram de novo assim, com força total. A questão é como esse sistema interage com todos os outros sistemas, e a planta tem muitas peculiaridades, e o sistema endocannabinoide é muito diferente de um para um, de pessoa para pessoa. Os estudos padronizados, duplos cegos, randomizados, são muito difíceis de serem feitos. Caros também. Caros também. Então, a gente tem muito estudo clínico, muito estudo pré-clínico, e tem muito estudo clínico já, fase 2, fase 3 de aprovação, e temos os canabinoides sintéticos, que foram aprovados pelo FDA, né, nos anos 2000. Então, não tem como dizer, o Mevatil está na farmácia, aprovado pelo FDA, tem bula, e a cannabis medicinal não pode? Pois é. É incoerente, né? E nos teus atendimentos, os teus pacientes, quais são as principais dores ou patologias, condições que você atende, que você faz a prescrição desse medicamento, doutora Paula? Quando eu comecei, deputado, que foi em 2017, 2018, como eu tinha lhe dito antes, muitas pessoas me procuraram, mesmo que não tivesse a ver muito com a nutrologia, né? Então, assim, eu fui procurada por pacientes com Parkinson, Alzheimer, pacientes com os filhos autistas, com Dravet, com Lennox-Gastaut. Então, assim, naquela época, como tinha muito pouco prescritor, eu tive muita experiência com várias outras patologias que não são exatamente da parte da nutrologia. Como eu faço medicina integrativa e eu vejo o paciente como um todo, eu trabalho muito bem com as outras especialidades. Então, eu tenho paciente que vem para mim com Parkinson, que também tem um neurologista, a gente troca ideia, figurinha, alinha e faz o tratamento. Hoje em dia, na clínica, o meu foco maior é a parte de nutrologia, e eu tenho desde prevenção até tratamento. Tenho paciente oncológico, tenho paciente que quer só perder peso, que paciente com bem-estar, muitas mulheres na menopausa, Tem o autismo na idade adulta que aparece na menopausa, principalmente em mulheres que não sabiam que eram autistas. Então, eu tento encaixar a cannabis sempre que possível. Até mesmo como prevenção, porque se a gente for pensar que um sistema endocannabinoide desequilibrado vai gerar doenças, a gente tem como usar ele, inclusive, para prevenção. Perfeito. Doses menores, bem indicado, se o paciente quiser. Se o paciente não quiser usar o produto de cannabis medicinal, a gente tem outras formas de equilibrar o sistema endocannabinoide dele. Mas a gente tem que pensar que esse sistema existe. E a grande maioria aceita bem, muito bem. Bom, não. Eu tenho percebido assim muito o público de forma geral. A gente tem algumas pesquisas recentes que foram publicadas, inclusive, onde 80% dos brasileiros defendem o uso medicinal da cannabis. Então, isso demonstra que a gente está num caminho certo. E eu costumo falar assim que é um pouco injusto quando as pessoas passam a defender a partir apenas do seu próprio uso ou de alguém ali muito próximo que precise, né? E quem está no poder público, principalmente, mas acho que não foge muito da atividade médica ou outras, tem que ter empatia pelas pessoas, né? Então, empatia é você defender aquilo sem precisar sentir essa dor. Então, essa algo que me guia aqui meus movimentos da Assembleia, e claro, não foi diferente em caso da cannabis. Eu ouvi você falando, e já te acompanho nas redes sociais também, sobre perder peso. Uhum. Queria que você comentasse um pouco, porque realmente, para mim, é um pouco mais novo esse assunto de perder peso, utilizando também a medicina endocannabinoide. Como é que esses assuntos se conectam?
É muito engraçado, né? Porque todo mundo acha que cannabis dá fome, né? Todo mundo só Verdade. pensa nisso, a cannabis dá fome. Na verdade, a gente tem mais de 150 fitocannabinoides, o CBD e o THC são os mais famosos, né? Mas a gente tem outros canabinoides menores, por exemplo, como o THCV, que é a tetrahidrocannabidivarina. O THCV, os estudos têm mostrado que ele melhora a perda de peso, ele melhora fígado gorduroso, ele melhora a secreção de insulina, diminui gordura abdominal, diminui apetite. Então, o que acontece? Se você não tem... O THCV só tem importado. Ok, Paula, é inacessível. A gente pode usar um produto full spectrum, com 0,3% de THC, que já vai melhorar bastante a ansiedade, a compulsão alimentar, vai melhorar o sono, vai equilibrar. Muitas vezes o ganho de peso acontece porque o paciente come sem saber por que ele está comendo. Então, ele está com sede, mas ele acha que está com fome. Ele está estressado, mas ele acha que está com fome. Ele não dormiu direito, mas ele acha que está com fome. Ele não quer fazer exercício porque ele não está motivado. Então, a cannabis ela consegue dar uma equilibrada nisso tudo. Então, ela é um aliado na perda de peso. E os teus resultados perante esse uso têm sido bastante positivos? Têm sido bastante positivos e eu tenho acompanhado muito a linha de trabalho do professor Yossi Tan, que é de Israel, e da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele tem um laboratório só de estudos da cannabis em metabolismo. Ele está tratando fígado gorduroso, que é a esteatose hepática, que a gente fala, ele está tratando alteração de colesterol, diabetes, hiperinsulinemia com produtos derivados de cannabis medicinal. Uma das nossas lutas aqui, e nós vamos falar sobre a nossa lei, e tem a ver com o que eu vou falar agora, a dificuldade são os estudos, as evidências robustas a respeito do tratamento de cannabis para algumas patologias. É por esse motivo, inclusive, que esse início de regulamentação da lei estadual ela é mais restritiva. Uhum. Embora você tenha falado aí que você já tratou pacientes com Gastor, com Dravet também. E qual o motivo principal, na sua opinião, desses estudos não avançarem? É o tempo, é recurso ou é a falta de disposição, por exemplo, da indústria farmacêutica em poder produzir isso? Eu acho que é tudo isso junto, deputado. Acho que é tudo isso junto. Então, assim, é difícil, como os subtipos, né, os quimiotipos da cannabis são muito variáveis, são muito diferentes, e a planta é muito sensível, ela pode ter várias variações, é muito difícil de você poder fazer um produto que seja exatamente sempre padronizado. Né? Então, eu costumo dizer assim, a gente tem que ter produto de associação, a gente tem que ter produto de autocultivo, se a pessoa tiver o habeas corpus, a gente tem que ter produto importado, a gente tem que ter produto na farmácia e a gente tem que ter produto no hospital. Então, tem que ter todos os tipos de produto para todos os tipos de público que você precisar atingir. Então, padronizar um produto e fazer um estudo bem delineado, porque a grande maioria dos estudos tem vários vieses que por si só já quebram um estudo, entendeu? Então é muito difícil você fazer essa padronização. Agora, no Brasil, o mais difícil agora, ao meu ver, é a legislação. É você conseguir trabalhar com os produtos de cannabis. Você tem acompanhado esse nosso movimento aqui da Assembleia? Sim. A Lei Paulista de Acesso. A partir de maio, a nossa expectativa e a fala do secretário nessa semana aqui na Comissão de Saúde foi bastante afirmativa ao dizer que em maio inicia a distribuição naquelas 3 condições que nós falamos, mas repito aqui, Gastor, Dravet e esclerose tuberosa. O que você pensa disso? É um caminho? Eu acho que é um caminho incrível, eu acho que a gente tem que capacitar esses médicos do SUS e os profissionais de saúde também, todos, a parte da enfermagem, porque a cannabis tem uma particularidade, deputado, que é a titulação da dose e você escolher o produto certo, porque a gente tem muitos quimiotipos. Sim. Então, muitas vezes a gente prescreve um produto que não tem um resultado tão satisfatório no começo, mas pode ser que a dose esteja baixa, pode ser que a dose esteja alta, pode ser que ele não seja o produto adequado para aquela pessoa. Então, a gente precisa dessa titulação. Então, é importantíssimo já começar no SUS, mesmo que seja só com essas patologias. Eu fico tristíssima que não tenham as outras patologias, porque Somos dois. Hoje, uma paciente minha com fibromialgia me mandou mensagem de manhã com a matéria perguntando: doutora, eu vou poder pegar meu remédio no SUS? Falei, já recebi aqui tanto pacientes quanto médicos que tratam de dor, né? Porque a fibra tem muito a ver com dor. Tem. E a fibra precisa de um THC um pouco mais alto, então teria que ser um produto diferente. Mas sabe que na lei, doutora Paula, tem previsão também do THC, sabe? É que nessa primeira fase, a opção
da maioria dos membros do grupo de trabalho foi por ter o CBD isolado. Mas a lei faz previsão, inclusive nós vamos cobrar muito da secretaria para que a gente consiga avançar, especialmente quando tratar de dor crônica, porque não tem sentido tratar dor crônica sem ter o THC no produto. A gente precisa pelo menos de um produto full spectrum, né? De 1 para 1, que seria CBD e THC. Agora, se for muito ruim o preconceito não deixar, a gente pode pensar no CBG, que é uma alternativa que a gente pode usar para dor crônica e que não tem nenhum efeito euforizante, vamos dizer assim, né? Que é o do THC. Mas o THC não é o vilão. A planta não tem nada de errado. Eu não tenho dúvida que não. Inclusive, ele é um grande aliado, né? Para muitas pessoas que estão com dificuldade, seja com dor crônica, pessoas que estão em estado terminal e que podem ter uma qualidade de vida melhor no final da sua vida. É que realmente, como a gente falou um pouco, tem profissionais da área da medicina que têm pensamentos mais resistentes, vamos dizer assim, para não usar uma palavra muito dura com eles, são mais resistentes, estão aguardando que esses estudos randomizados, duplo cego, possam chegar às suas mesas nesse curto espaço de tempo. A minha luta sempre é assim, a vida não espera. Né? E é tão... Nós falamos aqui da empatia perante as pessoas, e a gente está tentando aí achar alguns caminhos que, por exemplo, pacientes que são refratários, por exemplo, aos medicamentos mais convencionais, né? Que você não faça uma regulamentação que trate todo mundo por igual, mas para quem tem refratariedade, por exemplo, poderia ser ao menos por esse caminho, enfim. Não, assim, se a Anvisa já autorizou o uso compassivo, é meio incoerente a lei ficar só nessas 3 patologias, né? Então, assim, a gente tem que educar os médicos, educar os pacientes, educar os familiares, educar os parlamentares, educar a população toda. E, ao meu ver, grande parte dos médicos que não aceita, que não quer saber, que não quer aceitar, é porque tem preguiça de estudar. Porque a cannabis medicinal tem estudo que não acaba mais os produtos derivados de cannabis na internet. E posso falar uma outra coisa? Dá trabalho você cuidar desse tipo de paciente. Porque você tem que se dispor, você tem que dar o seu tempo para ajustar a dose, para titular a dose, entendeu? Então, assim, não basta você dar uma receitinha e falar 3 gotas 2 vezes ao dia na primeira semana, 4 gotas na segunda semana. Não é assim que funciona. Sabe que esse é o motivo também da resistência um pouco da secretaria com relação à posologia do medicamento. Porque, de fato, cada caso é um caso. Nós vamos ter um produto, obviamente, na farmácia de alto custo, mas esse mesmo produto pode ser utilizado para uma pessoa, pode durar 1 mês, 2 meses, para outros pode ser menos ou mais, dependendo, né, da condição daquele paciente. Então, isso também acaba sendo uma motivação para, vamos dizer, um eventual cautela nessa primeira fase. Mas pode apostar que da nossa parte não faltará disposição em poder seguir avançando. Você falou aqui a respeito da preguiça em estudar, mas claro que se isso fosse tratado no curso, a gente teria uma facilidade muito maior, porque, claro, quando está no curso, você já está com mais disposição, pela jovialidade, por um conhecimento novo e tal. Enfim, por vários motivos. E eu sei que na Unicamp tem um processo de que o sistema endocannabinoide, seja lá como vai chamar, não sei como vai chamar essa matéria, mas você está muito atenta a isso, participa ativamente disso. Você pode falar para a gente como é que tá, como é que vai ser, em que fase que vocês estão em relação a isso na Unicamp? Claro, eu sou convidada no laboratório do professor André Schenck. Eu não tenho nenhum vínculo oficial com a Unicamp por enquanto, antes de iniciar o meu pós-doc, que será em breve. O professor André Schenck, ele é do Laboratório de Ciências Morfológicas e Moleculares da Unicamp, é um médico, patologista que trabalha no departamento de farmaco, e ele criou uma disciplina. Uns 5 anos atrás, ele nem trabalhava com cannabis ainda, e eu o chamei e falei, venha que eu quero Dr. André Schenck. Dr. André Schenck. Ele é especialista em célula-tronco neoplásica, que é a célula que dá origem, a primeirinha que nasceu, que vai dar origem aos cânceres, né? Então, a primeira que vai dar o câncer de tireoide, a primeira que vai dar o câncer, né? Que tem vários tipos. Então, essa é a linha de pesquisa dele. E aí eu precisava criar a grade da SICMED, da conferência de cannabis. Aí eu chamei o professor André, mais ou menos 2020, falei, professor André, sei que não é a sua área ainda, mas começa. Eu quero que você dê uma aula sobre câncer e cannabis no SICMED, na SICMED. E aí ele deu uma aula, teve a pandemia, ele teve muito tempo para se preparar, ele apaixonou pelo assunto. Hoje a gente está começando
estamos com vários projetos lá, e ele criou essa disciplina que chama Farmacologia e Toxicologia dos Produtos da Cannabis Medicinal. E foi uma disciplina optativa do curso de medicina. Ok. E foram mais de 150 inscritos na disciplina. E aí eu fui como professora convidada da disciplina, e aí estamos também lhe convidando para participar do encerramento da disciplina. É um prazer. E o projeto é que ela vire uma disciplina oficial. Então, que legal. Eu acho que é o começo, e é muito bom ver os alunos estudando e marcando nas redes sociais. E vem cá, né, doutora? A Unicamp pra gente, né, Unicamp. tudo de bom, é um orgulho de São Paulo, do interior do estado. Campinas é uma baita cidade importante. E a Unicamp, sem dúvida, faz parte de tudo isso. A gente aqui com a Unicamp, nós temos parceria também com o Laboratório de Farmácia. Inclusive, a Unicamp venceu o nosso edital de licitação de emendas parlamentares no ano passado para testagem dos óleos de associações, porque as pessoas às vezes ficam questionando os óleos de associações, sim. porque não tem o mesmo grau de exigências que os produtos da 327 têm, mas nós queremos provar que tem muita associação que faz um trabalho incrível. E a Unicamp venceu o nosso edital. Então, um abraço aos amigos da Unicamp. Que legal. E que dê muito certo esse trabalho. Vai ser um prazer poder entender um pouco mais do que vocês estão fazendo. E vamos ver se a gente consegue falar com o Dr. André Schenka, então, também. Com certeza, para ele porque poder trazer aqui as informações. Ele começou, assim, acreditando em mim e apaixonou no assunto. E hoje ele sabe muito, muito, tanto que criou a disciplina. E vale também frisar, deputado, que a gente está começando uma disciplina também agora na FMABC. Eu ia falar do ABC, porque eu sei que tem uma faculdade, não me foge, talvez seja essa mesmo. A FMABC tem a associação, a APMC, que é a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Isso. Foi fundada no FMABC pelo Dr. Rubens Weinstein. E eles estão criando uma disciplina também, estão fazendo pesquisas lá no ambulatório com os residentes e com os alunos de medicina. Doutor Pierro. O Dr. Pedro Pierro. Isso, ele sempre também já esteve conosco aqui no nosso podcast. Ele é maravilhoso, eu adoro gente ele. boníssima. Aliás, se eu não me engano, o Dr. Pedro foi o primeiro entrevistado que eu fiz. Sou muito grato a ele, porque além do conhecimento que ele tem sobre o tema, a gente tem uma coisa em comum. A Neide, que foi a mãe que me trouxe esse assunto pela primeira vez, que é lá de Santos, o tratamento do filho dela, do Vitor, era com o Dr. Pedro Pierro. Então a Neide, de alguma forma, ali nos linkou. Então eu sou muito grato ao Dr. Pedro pela Neide e também pelo conhecimento que ele traz pra gente aí. Que bom. Não, ele é maravilhoso. E ele fala assim, uma coisa que eu adoro parafrasear ele. Ele fala assim, a cannabis não é pra todo mundo, mas ela pode ser pra todos. É, muito bom. Entendeu? É muito bom. Então, é uma sementinha, né, que as faculdades estão plantando. A Unifesp também tem tentado passar. Eu dei algumas aulas para os residentes da Unifesp. A Universidade Federal de Santa Catarina também está tentando. Olha, a gente falou aí sobre algumas pessoas e instituições, né? Então, agradecer muito, porque todas essas, ou praticamente todas essas que nós trouxemos aqui, elas participam de alguma forma do grupo de trabalho que regulamenta a lei. Então é importante, eu tenho falado muito, viu, doutora Paula, que é importante as pessoas que têm interesse sobre o tema, a partir de agora nós avançamos aqui do ponto de vista legislativo e governamental. A gente conseguiu aprovar na Assembleia e o governador sancionou. Foi uma luta fazer isso. Agora, o foco é o grupo de trabalho. Sim. Quem está lá presente, quem representa tal especialidade, como é que é a postura dessa pessoa que lá está, se ele está ajudando a avançar ou não. Porque eu estou aqui jogando muito aberto. Eu defendo a liberdade dos médicos e acho que os médicos estudaram para poder também ter condições de prescrever ou não cannabis para aquele paciente. Então eu sou mais, vamos dizer, aberto, mas eu não estou sozinho lá. Então é importante que as pessoas saibam, conheçam quem está lá para poder também, de alguma forma, interagir e cobrar essas pessoas. Porque se vai entrar ou não dor crônica, por exemplo, para os próximos meses, se vai entrar ou não o autismo nos próximos meses, são essas pessoas, 30 pessoas que lá estão fazendo parte do grupo de trabalho. Ai, gente, e a Unicamp está lá, a Unifesp está lá, a USP está lá na sua formação aí. Então é importante que a gente possa entender todo esse movimento. Doutora Paula, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, quais são as suas expectativas para os próximos anos em relação à medicina endocannabinoide? E se você tivesse que fazer uma análise, assim, fechasse os olhos, daqui 5 anos, como é que você imagina
que nós estaremos em relação a essa temática. E aí você pode abrir para o que está sendo debatido no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Fique à vontade para você poder fazer o seu fechamento aí sobre, primeiro, o que você pensa, né? Vamos dizer, uma coisa mais real, e a sua, de forma mais utópica, talvez, o que você pensa para os próximos 5 anos? Tá. Essa pergunta é ótima. 5 anos atrás, eu tinha apostado que a gente já estaria um pouco mais avançado na legislação agora, uma coisa que não aconteceu na velocidade que a gente queria, talvez por conta da pandemia, né? Enfim, não sei dizer. Mas a cannabis medicinal, ela tem que fazer parte do Sistema Único de Saúde, ela tem que fazer parte. O médico tem que ter liberdade para prescrever qual produto ele quiser. O médico, e uma coisa que eu sempre levo em consideração é a condição financeira do paciente, se ele pode, qual produto ele pode arcar, se ele pode arcar, se não pode arcar, e a gente sabe que isso é inviável para a grande maioria da população. Então, isso é uma coisa que o governo tem que olhar para essas pessoas. E assim, ao meu ver, a cannabis, ela é que nem a mandioca, né? A gente usa a planta inteira, não só para medicina, mas para muita coisa, fazer roupa, fazer construção, fazer produtos, fazer lingerie, fazer tudo. Então, assim, eu acho que é uma perda de divisas, é uma perda de dinheiro, é uma perda de impostos, porque o cânhamo, a gente sabe que o cânhamo tem um teor muito baixo de THC, o cânhamo industrial não... Praticamente então, nada, né? Nada. Então, assim, eu acredito, é uma incoerência por conta de preconceitos e lobbies, enfim, mas eu gostaria muito que 5 anos a gente tivesse vários outros produtos no SUS, várias outras patologias, como a Anvisa fez, o uso compassivo. Então, assim, o paciente não melhorou com nada, a gente já está tratando com todas as coisas, vamos tentar a cannabis. Pode ser uma opção para ele. Produção nacional defende também? Defendo, total, defendo muito. Eu vi aí, falou de autocultivo, então imagino que... Não, defendo. Produção internacional, sem nem discussão. Eu só acho assim, a cannabis ela é muito delicada, a planta é muito difícil, ela tem muitas nuances, então assim, tem que fazer quem sabe fazer. Eu não tenho esse dedo verde, entendeu? Eu não conseguiria nunca me meter a fazer isso. Tem o Raul Tami, tem todo mundo, o Gilberto, o Castro, pessoal fera. O que a gente fala de autocultivo, a pessoa fala, mas vai estar todo mundo cultivando. Pessoal, ninguém vai cultivar, você vai querer fazer só mesmo quem tem ali condições de poder fazer, de poder produzir o seu próprio medicamento que vai fazer. E a esmagadora maioria das pessoas vão continuar buscando. A compra desse produto, desse medicamento. Do mesmo jeito que eu tenho pacientes que falam para mim, doutora, eu não quero produto importado, ou eu quero produto de associação, ou eu quero produto da 327. Pronto. Porque eu quero um produto que eu compro na farmácia. E tem médico, deputado, que só prescreve da 327 porque é um receituário azul e amarelo. Porque ele fica mais confortável com essa posição. Então, eu sou democrática, acho que tem que abrir, acho que foi um grande passo que o senhor já conseguiu. Inclusive, a lei estadual, viu, doutora Paula, até para a gente poder esclarecer as pessoas que nos assistem, a Secretaria lastreou o certame na 327. Então, só pôde participar as empresas que estão cadastradas na Anvisa pela 327. Sim. Teve uma discussão no início pela 660 e tal, mas acabou que optaram para ter um produto, vamos dizer assim, que passou por um grau mais rigoroso, assim podemos dizer, de qualidade, exato. Agora, por que não colocar a cannabis na farmácia viva do SUS? É um caminho. Não é? A gente nem falou sobre isso aqui, mas o meu novo projeto, nem tricotamos sobre isso. Mas hoje, o meu trabalho principal, vamos dizer aqui, sobre cannabis, para esse novo momento legislativo que a gente está vivendo, eu protocolei o PL 563, que autoriza o governo, através das universidades públicas e da FURP, produzir o próprio medicamento, seja pelo plantio, seja comprando o IFA. Então, é um desafio. Aí, assim, do ponto de vista legislativo aqui, a gente tem dificuldade com algumas bancadas, porque eles ficam, mas você quer plantar maconha? Eu falei, é exclusivamente para fins medicinais. Vocês não reclamam tanto, e com razão, que nós estamos tendo que importar o produto, e isso ocupa uma parte do orçamento? Tô dando a solução aqui, vamos nós mesmo fazer o nosso próprio produto, né? E aí nós vamos baratear o custo, vamos garantir qualidade atestada por essas universidades que são orgulho para todos os paulistas. Mas esse é um próximo passo. Mas eu te chamo aqui novamente para a gente poder
comentar os avanços ou retrocessos que nós vamos ter em relação a esse projeto novo que está protocolado aqui. Eu consegui aprovar a urgência dele há 2 semanas atrás, mais ou menos. O que já é um avanço, o que é um caminho aqui do Legislativo. Eu agradeço, porque esse assunto eu me interessa muito e eu vejo todos os dias na prática clínica, quando a gente se envolve, quando a gente vê o paciente melhorando, quer seja um paciente criança, quer seja adulto, enfim, é muito gratificante. E é um produto que faz, não faz mal, como ele faz bem para as outras partes todas do corpo. Então... E, doutor, eu falei pra eles, porque falaram muito, mas esses gastos, eu falei, e quanto vocês vão estar deixando de comprar outros medicamentos após a pessoa começar a utilizar também? Tudo isso precisa colocar na balança, conta que né? tem que ser feita. É uma conta, porque assim, além de tudo, ela vai melhorar nível pressórico, controlar melhor o diabetes, vai deixar a pessoa dormir melhor, vai deixar a pessoa mais disposta. E com isso, gente, muda a vida da pessoa. Sem dúvida. A gente sabe que grande parte da população que está indo para as unidades básicas de saúde são pessoas que não têm perspectiva de nada e não sabem onde recorrer. Então, é dever dar essa possibilidade. E São Paulo tem esse dever ainda maior, como eu costumo dizer, por ser o estado mais pujante, mais forte, mais rico da federação. A gente deve isso ao Brasil. E é por esse motivo que nós vamos seguir puxando essa turma aí em favor da cannabis medicinal. Doutora Paula, agradecer muito aí a tua vinda. Deputado. Gostei muito do bate-papo. Feliz em saber que nós temos médicos que têm essa visão mais ampla e mais integrativa aí da medicina também, usando o sistema endocannabinoide como eixo principal, e espero que a gente consiga juntos avançar, porque as informações que você passa, tanto nas suas redes sociais, mas também nas tuas aulas que você ministra aí na Unicamp, nas palestras que a gente participa em conjunto, são sempre importantes para a gente poder continuar avançando. Obrigado mais uma vez. E fechar aqui com você, suas palavras. Eu que agradeço. De certa forma, a cannabis medicinal mudou o rumo da minha medicina, né? Me tornou uma médica muito melhor, eu costumo dizer. Então, eu devo isso para a sociedade, eu devo isso para os pacientes, sabe? Então, eu tenho prazer em divulgar esse conhecimento, eu tenho prazer demais em estar aqui falando com você sobre esse assunto, deputado. Muito obrigada. E, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e de todo o grupo. Agradeço demais, doutora Paula. De fato, gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. A gente vai seguir aqui com outros convidados, mas sem dúvida, e falando sobre diversos temas, não só cannabis, mas sem dúvida a cannabis medicinal, assim como para você também, me permita chamá-la assim. Por favor. Transformou a sua vida. Do meu ponto de vista, a cannabis também mudou a minha vida parlamentar, pelo menos, né? Eu estou como deputado no 3º mandato e eu não entrei aqui conhecendo esse assunto. Eu conheci ao longo do trecho e eu não tenho dúvida que isso mudou meu panorama. E eu levo isso hoje como missão de vida, esteja no mandato ou não. É apaixonante, né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e muito obrigado pela companhia de todos. Obrigada. Valeu.